Existem alguns livros, são chamados de apócrifos. Esses livros ficaram fora do canon, mas entre eles existe Tomé 1, Tomé 2. E nesses livros, eles que servem de estudos, quando você faz um bom seminário, você vai precisar estudar os apócrifos. Claro que a Bíblia por si só, ela se explica, ela não precisa de mais nada. Ela por si só se explica, mas esses livros enriquecem um pouco da história. E no momento em que Maria está se deslocando de um lugar para o outro, carregando no seu ventre o Senhor Jesus, um desses livros ele narra que uma mulher tinha uma grande frustração. Ela não podia ser mãe. O desejo dela era ser mãe. E que quando ela se depara com Maria, com um barrigão, carregando no seu ventre Jesus, e aí é claro que o Evangelho vai me ensinar em Lucas que aquele momento em que está Maria e sua prima Isabel, no ventre de Maria Jesus, no ventre de Isabel João Batista, e que quando elas se aproximam uma da outra, que João Batista começa a mexer no seu ventre. Ele reconhece o Mestre, ele reconhece o Filho do Deus Altíssimo no ventre de Maria. E ali aquela criança começa a mexer. Isabel, eu acredito que naquele momento fique surpresa. Mas voltando a falar dessa mulher, a gente dificilmente você vê pregadores pregando sobre os apócrifos. Normalmente não fazemos isso. Mas essa história diz que essa mulher tinha um sonho de ser mãe. Mãe. Era um sonho dela. Só que chegou no tempo da vida dela em que ela compreendeu que não seria mãe. Ela entendeu que era apenas um sonho. E ela não invejava outras mulheres. O texto diz que ela, muito pelo contrário, quando ela via alguém gestante, ela não queria estar no lugar daquela mulher, mas ela admirava. Ela olhava para outras mulheres grávidas e é interessante que o sonho dela era justamente ter um barrigão. Ela sabia que a criança era a consequência da barriga, mas ela queria estar gestante. E um dia ela encontra com José e com Maria. E ela, de uma forma simples, ela oferece para eles água, alimento. E Maria então observa que ela não tirava os olhos da sua barriga, seu ventre. E Maria então vira para ela e diz: chegue até a mim. Pega na sua mão e coloca na sua barriga, na altura da sua barriga, na altura do seu ventre. E naquele exato momento, aquela mulher tem uma sensação linda de uma criança no ventre começar a mexer. Era o próprio Senhor Jesus. Oh, aleluia. E esse livro, ele nos orienta que naquele exato momento, aquilo que era impossibilidade para essa mulher se torna possibilidade. E aquela mulher, naquele exato momento em que diz a história, toca na barriga de Maria, ela recebe o que ela não podia, ela recebe o que ela não tinha.
ela recebe o direito de dar à luz. Esbarra com alguns teólogos que vão dizer que o ministério de Cristo começa nas bodas de Canaã da Galileia. Mas dá respaldo quando a Bíblia também me mostra que Deus daria sinais de que aquele era o seu filho. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas aquela mulher tocou de uma forma involuntária. É diferente da mulher do fluxo de sangue, porque a mulher do fluxo de sangue, ela disse assim: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E ela se rasteja, e Jesus vira e diz: alguém me tocou. E os discípulos: Senhor, como alguém te tocou? A multidão te comprime. E falou: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher, ela tinha fé que se ela tocasse em Cristo, ela seria curada. A outra não. A outra, ela só queria agradar e abençoar. O tocar para ela era uma realização de um sonho pessoal que ela já não acreditava mais. Mas o amor ao próximo fez com que a mão de Deus viesse sobre ela. Quando a Bíblia fala da destra de Deus, fala que o Senhor enviará a sua mão direita de forma violenta. De forma violenta, e se você for estudar um pouco mais sobre isso, você vai ver de forma rápida. Você imagina o rápido de Deus, irmãos? Se Deus ele age no tempo certo, mas você imagina o que seria rápido para Deus, o que seria de forma violenta em favor da minha vida e da sua, em favor daqueles que são lavados e remidos, em favor do aflito, do necessitado. O que seria o agir de Deus de forma violenta? O que seria a mão de Deus de forma violenta? O que seria a destra de Deus na minha vida e na tua? Um dia, a Bíblia diz que Jesus vira para os seus discípulos e pergunta para eles: que dizes o povo ser o filho do homem? Está no Evangelho de Mateus, não abra sua Bíblia não, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 14, você vai ver aqui daqui a pouquinho, na verdade no 13, finalzinho do 13, ele reúne os seus discípulos e pergunta para eles: que diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? Finalzinho aí, ó, versículo 13. E eles responderam, versículo 14: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias. Sabe, irmãos, deixa eu falar um pouquinho de Jeremias, de Elias. Elias era o profeta da restauração. O seu sucessor Eliseu era o profeta da consolidação. Elias vem para restaurar princípios. Por isso Elias acreditava que Deus, quando ele estava na caverna, ia se manifestar no fogo, ia se manifestar no terremoto. Elias era aquele cara mais duro, mas vivia de uma forma bem rústica. Era um profeta mais durão. Ele vem como profeta da restauração, porque ele vem restaurar princípios que haviam sido perdidos. Por isso é que ele coloca 12 pedras, quando ele está diante dos 450 profetas de Baal, mas os 400 de um outro Deus. Ele prepara o altar do Senhor, ele escolhe 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, porque todos haviam prevalicado contra a casa de seu pai. Rubem, o primogênito, se deita na cama do pai com a concubina do pai. E Elias vem para restaurar tudo aquilo. Então ele era um profeta durão. Ele acreditava que Deus se manifestaria no terremoto, no fogo, ali, com evidências. E de repente ele observa que Deus fala numa brisa suave.
E o Senhor então começa a mostrar para Elias algumas coisas que ele não entendia. Elias, eu, o Senhor, me manifesto do jeito que eu quero. E os discípulos então perguntam, respondem para o Senhor: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Versículo 15 dizia: mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Sabe, irmãos, há uma necessidade da igreja conhecer o Deus ao qual ela serve. Nós temos visto vidas aflitas, nós temos visto pessoas perdidas porque não conhecem de fato Deus que ela serve. E o povo peca por não conhecer as Escrituras Sagradas. Esse é o motivo que você vê pessoas perdidas. Irmãos, o que te sustenta é a palavra. Guarda isso, nunca mais esqueça. Porque a emoção passa. Um monte de outras coisas, sensações passarão. E uma outra coisa, eu lembro no período, há muitos anos atrás, um período que eu estava numa campanha. E você sabe que Deus usa por misericórdia. Deus usa você por misericórdia também? Diga amém. E eu lembro que eu estava numa campanha no Horebe. E naquele monte, aquela noite foi específica. Deus me usou pelo menos para 3 pessoas naquele lugar. Mas quando eu desci dali, eu desci vazio. Eu desci triste. Eu lembro que quando eu entrei no carro, eu vim dirigindo e vim chorando. Tinha um vazio. Às vezes essa sensação, irmãos, é para Deus te mostrar que às vezes nós estamos como Elias, querendo uma manifestação, um agir de Deus de uma maneira. E o Senhor é como se Ele dissesse: você não precisa sentir nada, filho, porque eu estou contigo. Mas a gente vive de emoção. Precisa o tempo todo sentir alguma coisa, como se sentir fosse a certeza. Na verdade, a certeza é por aquilo que não se vê, e a convicção por aquilo que não se espera. Isso é explicação de fé. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir. Jesus vira para Tomé e vira para ele e diz assim: olha, bem-aventurados serão todos aqueles que não me viram, mas creram. E nós somos bem-aventurados. Teve uma mensagem minha que eu fui ousado. Eu disse: nós somos melhores que os discípulos, porque os discípulos tiveram que tocar, Senhor, e nós não precisamos ver, mas nós sabemos que Ele existe. Você pode dizer aí: eu creio que o meu Deus existe. Vai, eu creio que o meu Jesus morreu, mas que ao 3º dia ressuscitou dentre os mortos. Oh. E às vezes a gente fica nisso. E Jesus vira para ele e diz assim: quem dizeis que eu sou? Sabe, irmãos, eu costumo dizer que fácil é você entender que Deus fala. Você acredita que Deus fala? Difícil é compreender que Deus fala comigo. Deus fala com você. E aí respondeu Simão Pedro: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Sabe, irmãos, eu quero falar a respeito de revelação. Não quando alguém vira para você e diz: eis que vos digo.
mas quando o próprio Pai se revela. Quando o próprio Pai se revela a você. E na maioria das vezes o Pai se revela quebrando sempre muitos conceitos dentro de nós. Quantas vezes o Pai se revela dizendo: você está errado. Não é isso que eu quero. Não é dessa maneira, não é esse caminho que eu quero que você siga. Se eu for voltar para Elias, eu diria que ele esperou muitas coisas de Deus. É interessante que quando o anjo se manifesta, o anjo vira para Elias, e esse tem sido o mal de muitas pessoas, irmãos. Guarda isso no seu coração, o Espírito Santo falando. Quando o Senhor se manifesta através do anjo, o anjo vira e diz assim: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Senhor, derribaram os teus altares, mataram os seus profetas, e eu fiquei só, e agora querem tirar a minha vida. Ele repete aquilo pelo menos por 3 vezes. E quando chega num determinado momento, o Senhor vira e diz assim: agora você vai e volta. Volta. Tu não vai pegar o mesmo caminho, tu vai pegar um caminho diferente, você vai voltar pelo deserto. A ida dele foi de 40 dias e 40 noites. Foram de 40 dias e 40 noites. Mas a volta foram de 15 dias. Por quê, pastor? Porque Deus tinha pressa na vida dele. Deus tem pressa, irmãos. Oh, Deus tem pressa que você entre na posição. Deus tem pressa que você compreenda algumas coisas que você não tem entendido. O Senhor quer te enriquecer. O Senhor quer te dar bagagem espiritual. E você precisa compreender isso definitivamente. A palavra, ela tem um poder de gerar confronto. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Não é o que você pensa, é o que Deus pensa. Não é o que você deseja, é o que Deus determinou. Porque nas suas mãos está todo querer e todo efetuar. Oh! E a gente tem que entender isso. Eu creio. Eu creio. Você tem fé para dizer isso? Eu creio. Eu creio. No versículo 18, a palavra diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Sabe, irmãos, eu continuo falando sobre revelação. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, agora você receberá de mim o que eu tenho para ti na tipificação da igreja. Você vai tipificar a igreja, Pedro. Você vai ser uma pedra, onde outros serão outras pedras, mas lembre-se, eu vou ser a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental.
A gente vê alguns irmãos católicos que pegam esse texto dizendo que Pedro, pai da igreja, por isso tem a Basílica de São Pedro, como se ele tivesse uma chave em que só ele permite a entrada no céu. Mas graças a Deus o apóstolo Pedro, quando teve a oportunidade, na sua epístola, ele vira e diz: não, Cristo é a pedra principal, Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra de esquina. Ele disse: não, eu sou apenas uma pedra como outras, que faz parte de uma construção. Mas o Senhor, ele vira e revela para Pedro, diz: a primeira coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, meu tempo está reduzido hoje, e eu não quero avançar o horário, mas ainda temos uma ceia. Deixa eu te falar, pelo amor de Deus, existem coisas que o inimigo continua cirandando na sua casa, na sua família, porque você não entendeu a revelação que te foi dada. Eu já contei um testemunho. Eu era responsável de uma reunião de oração na Nova Vida, meu pastor Antônio Marcílio Neto. Essa reunião de oração, ela começou no salão anexo. Eu não era, na verdade não era o responsável era um diácono tarimbado, um homem que conhecia muito. Esse diácono era o responsável. Um dia o pastor virou para mim e disse assim: Alexandre, eu quero que você esteja como segundo responsável. Eu queria que você pudesse estar com ele. Sim, senhor, pastor. E ali nós fomos no salão anexo. Nós não tínhamos músicos, por isso era um salão anexo. Tinha naquela reunião de oração 7 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas. Quando enchia muito, tinha 10 pessoas. E eu comecei, nós tínhamos jovens na igreja. Eu comecei a motivar os jovens que não tinham oportunidade de tocar durante o culto. E o que eu fazia? Eu ia na casa buscar eles, porque eles eram jovens. Meu sobrinho, Rômulo, era um dos jovens. E aí naquela reunião de segunda-feira, o pastor, quando viu que nós tínhamos lá um baterista, um baixista e um rapazinho na guitarra, ele disse: Alexandre, eu vou liberar vocês para o salão, para o culto. Falei: ô pastor, que bênção. E aí ele anunciou um domingo. Irmãos, nós tínhamos numa segunda-feira um número maior que o culto de domingo. E Deus nos fez crescer naquele lugar. E eu achei interessante que a visão daquele diácono que era acima de mim, que estava no comando, ele percebia que eu estava em pleno vigor. E ele: Alexandre, eu quero te deixar ir. E ele me deixava, e a coisa fluiu. E a coisa, para a honra e glória do Senhor Jesus, cresceu e fluía. E muitos milagres aconteciam. E no término de um culto, de repente a Deise me liga e diz assim: Alexandre, a Letícia vai fazer 15 anos agora. Ela tinha 2 aninhos. E naquele dia, naquela noite, ela falou: olha, ela entrou no quarto e ela disse: mãe, tem um bicho, tem um monstro lá dentro do quarto de vocês. E ela falou: amor, ela viu um demônio aqui dentro de casa. E eu saí irado, Beatriz, porque eu estava como se eu dissesse para Deus assim: Senhor, eu estou aqui na tua casa, os milagres, as pessoas estão vindo, ó. Mas é como se o Senhor dissesse: mas tu ainda não entendeu a revelação. Você não está blindado. Você não compreendeu algumas coisas. Então enquanto tu está aí brincando de igreja, estou eu cirandando na tua casa, brincando com os seus. Aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui para casa irado. E nós tínhamos um armário lá, irmãos, um armário de quarto que estava horrível. E ela via aquele demônio dentro do armário, segurando nas portas que não existiam. E eu fui para casa e eu fui irado. Toda vez que eu me lembro disso, me ira. E eu fui para casa e a minha oração foi de dizer assim:
para aquele demônio: olha, primeiro você vai sair da minha casa, você vai sair do meu quarto, você vai sair da minha família. Sabe, irmãos, existem coisas que Deus quer fazer, mas nós estamos impedindo o seu agir, porque não estamos compreendendo o que é a revelação, o que é a igreja, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ontem, já era tarde, meu filho já tinha voltado. Eu preciso contar isso aqui a nível de testemunho. Fui parado anteontem, primeiro vou te contar isso. Fui parado anteontem e o documento do meu carro falta fazer a vistoria. E por tempo e tal, não fiz a vistoria. O policial me parou e falou: rapaz, falta a vistoria. Falei: sim, senhor. Falou: então vou ter que rebocar. Sim, senhor. Esse é o procedimento. Ele esperava, que chamou no canto, disse: o que você é? Qual a sua profissão? Eu falei: sou pastor, uma igreja ali. E aquilo que talvez fosse para melhorar, piorou um pouquinho. E ele procedeu. Ele disse: olha, eu só não vou rebocar seu carro. Mas naquele momento veio um alívio no meu coração, porque para a honra e glória do Senhor, a igreja nos presenteou. Nós estamos saindo segunda-feira de viagem com a pastora, e só eu e ela. E ele disse: pai, deixa o carro comigo aqui. E o Senhor falou naquele exato momento no meu coração: estou dando livramento. Quando a tua vida está pautada nas mãos de Deus, até o que é mal é bom. E aí quando chegou ontem, terminou aqui, eu tive que ir com a pastora ainda fazer algumas coisas. E quando eu cheguei em casa, escuta essa, pastor. Quando eu cheguei em casa, primeiro, quando eu saí de casa, eu já estava com uma sensação. Sabe aquele dia, você está com uma sensação que o Satanás está querendo armar alguma coisa? E aí, terminou o culto em Tomás Coelho, meu filho chegou em casa, ele me chamou: pai, eu queria sair, mas o meu cartão está bloqueado, meu cartão de crédito está bloqueado, eu tenho que ir ao banco segunda-feira, e estou sem dinheiro, o senhor não me empresta um dinheiro? E eu falei para ele: posso dar um conselho de pai e de pastor? Fique em casa, porque essa noite o inimigo vai tentar contra a tua vida. Mas você faça o que você quiser. E eu entrei. Falou: o senhor vai dormir? Eu falei: vou. E dormi, irmãos. Ele estava aí lá, se recolheu. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não pode Satanás ficar cirandando na tua casa, porque ele só ciranda onde há desobediência. Porque que aconteceu isso comigo? Eu dirigindo um culto, a igreja cheia, porque eu queria estar ali dentro, mas não estava realmente da maneira que eu precisava estar. E às vezes nós vamos abrindo precedentes na nossa vida, nós vamos abrindo brechas, abrindo possibilidades, e o inimigo vem se filtrando. E quanto mais ele se infiltra, mais difícil é de retirá-lo, irmãos. Pelo amor de Deus, você precisa viver essa revelação. Devido a essa revelação, quando Jesus vai cobrar, quando ele vai para o Getsemane, e ele vai cobrar de Pedro, só que estava Pedro, Tiago e João, ele só cobra de Pedro, é porque Pedro recebeu a revelação. Te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na sua vida não pode ter espaço para demônio. No lugar de habitação do Espírito Santo, Satanás não pode ter vida. E aí nós não podemos culpar a B, C ou D. Tem algo aí que está faltando. E se o inimigo está cirandando na sua casa, pelo amor de Deus, se posicione. Porque o inimigo pode estar cirandando na sua casa física ou na sua casa espiritual. E tu está achando que está tudo bem. E Satanás, de uma certa forma, está dizendo assim: o cá te espero.
De alguma maneira Ele quer te surpreender, de alguma maneira Ele quer te ferir. Ele veio como ladrão. Ele não é o ladrão, Ele veio como ladrão para matar, roubar e destruir. Aquela mulher, ela simplesmente toca na barriga. E quando ela toca na barriga de Maria, a sua esterilidade foi quebrada. O Senhor vira para ele: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo quanto ligares será ligado, e o que você desligar será desligado. Em outras palavras, eu vou estar contigo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja precisa dizer: é até aqui, daqui para lá, Satanás, tu não vai mais prevalecer. Eu atendi uma pessoa e a pessoa disse para mim: pastor, o que mais me dificulta é que eu tenho as minhas próprias convicções. E eu fui criado assim, pastor. Eu tenho os meus próprios conceitos. Enquanto você tem os seus próprios conceitos, suas próprias convicções, Satanás vai se ir andando. Vira para a pessoa do teu lado, ou próximo de você, e diz assim: perca as suas razões. Não se importe com isso, não se importa em ter razão. Só obedeça. Acerta a sua vida. Coloca ela na mão do Senhor para que Ele possa colocá-la no nível e no plumo. Senão, irmãos, vai chegar um momento, os trabalhadores podem vir, que a gente pega os elementos e a gente acaba pegando os elementos sem discernir a importância dos elementos. Chega um momento em que Deus Ele quer poder trazer a transformação que com ela vai vir a edificação. Eu costumo dizer que o mais triste no ministério pastoral, vou abrir meu coração aqui, é quando Deus nos mostra que o caminho que está sendo percorrido é um caminho que tende a levar à ruína, mas a ovelha sabe de tudo. É como se ela dissesse para o pastor: pastor, eu conheço tudo, eu sei o que é bom, o que é ruim. Só que você vai contemplando, você vai vendo que aquilo que é vitória nem sempre é porque Deus está. Vou melhorar, nem tudo que está dando certo é porque Deus está. Nem toda igreja que está cheia, irmãos, é porque Deus está. E nem toda igreja vazia significa ausência de Deus. E aí eu estou falando do templo. É como se nós não quiséssemos nos sujeitar.
E o maior objetivo de Satanás é fazer com que as pessoas lá na frente zombem de você. Que Jesus vai ensinar aqui como pode se construir uma torre e não calcular o preço dela. E você deveria calcular o preço da torre, por quê? Para que quando você lançasse os alicerces e uma vez sem condições tivesse que parar, ninguém viesse zombar de você. Olha lá aquele que começou e não terminou. Oh! Esse ministério vai te ensinar a vencer na palavra. Vai te dar respaldo para que através da palavra você possa obter os resultados que você espera. Vai te dar autossuficiência. Vai ministrar sobre a tua vida e você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é Deus. Palavra. E se o Senhor quiser se manifestar através de um terremoto, que Ele se manifeste. Do fogo, da rocha, que Ele se manifeste. De um vento, que Ele se manifeste. Mas, Senhor, eu quero estar sensível ao Senhor, porque se o Senhor se manifestar numa brisa, eu quero ter convicção de que é o Senhor. Nada, nem ninguém poderá atrapalhar o agir de Deus na sua vida se você estiver solidificado na palavra. Chega de emoção. Essa Santa Ceia tem um peso especial na tua vida e na minha. Ela vai ser a Santa Ceia, fora que o cálice simboliza a nova aliança, uma renovação da aliança em Cristo, mas ela vai ser a ceia que você vai dizer para Deus: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Satanás não vai poder ficar brincando comigo, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e eu sou a tua igreja na terra. A tua palavra vai dizer que a esta igreja foi dado o poder de ligar no teu nome e desligar no teu nome. Eu desligo toda ação maligna, toda legalidade, todo mal. Sabe, irmãos, algumas pessoas viraram para mim e disseram: poxa, pastor, ultimamente, nesse novo momento, coloca aí para mim, um novo tempo com Deus. Algumas pessoas têm dito assim: pastor, as palavras têm sido palavras mais duras. Mas não é isso não, irmãos. É que eu não quero mais ser simplesmente aquele que te motiva a sorrir, a se levantar amanhã, tu está mal de novo. Eu quero ser um instrumento de Deus para poder ministrar a palavra. E uma palavra que vai te mostrar que se você se revestir dela, você pode. Pode o quê, pastor? Só vencer? Não, pode enfrentar também as adversidades, os problemas, as dificuldades que o mundo vier lhe impor. Mas palavra gera mudança. Não adianta você estar aqui e não mudar. O Senhor vira e diz assim: tem que gerar mudança. Se não gerar mudança, não atende aos pré-requisitos que te levam a uma palavra chamada salvação. Hoje o Senhor quer que você se posicione. Qual é a sua função? Qual é o seu lugar no reino? Se posicione. Pastor, eu sou porteiro. Se posicione. Estou falando porteiro no significado, não que tenhamos essa função,
Mas qual a sua posição? Se posicione. Porque vai ser na sua posição que Deus vai te usar. Mas na sua casa não poderá haver nenhuma afronta do mal. Você está entendendo? Diga amém. Quando eu fui morar onde eu moro hoje, quem morava anteriormente virou para mim e disse: olha, pastor, vira e mexe, nós nos deparávamos com demônios, nós nos deparávamos com vultos, nós nos deparávamos com demônios que se materializavam nessa casa. E a pessoa virou para mim e disse assim: olha, eu não sei qual é a legalidade que as pessoas que moravam aqui outrora fizeram, ou que nós de repente damos, e elas estavam me colocando a par disso. Eu disse assim: não se preocupe com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque na primeira casa onde eu morava, Satanás até brincou, mas agora eu sei qual é a minha posição no reino. Uou! E um dia desse a pessoa me perguntou: pastor, e aí? Já apareceu alguma coisa lá? O senhor já... Tá de brincadeira, né? Eu sei quem eu sou, sei para onde vou. Eu sei quem eu fui, sei quem eu sou e sei para onde vou. Eu quero que você tenha essa convicção na sua vida. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu fui, eu sei quem eu sou e sei para onde vou. Satanás não pode mais brincar na tua casa, na tua parentela, com os teus, porque você é lavado e remido. E ainda, pastor, mas o senhor contou agora que o senhor estava com uma sensação. Bem, uma sensação é o Espírito Santo te orientando de que forma tinha que haver ou ser o procedimento. Você está entendendo? Diga amém. E a gente se posiciona a hora, repreende. E, irmão, a família está lá, o filho está lá, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque maior é aquele que está em nós. Então eu quero te dizer, isso é muito mais que emoção, uma convicção, isso vem de dentro. Você está entendendo? Diga amém. Isso é uma certeza. Você sabe quem tu é diante de Deus. Venha buscar os seus elementos, venha buscar. Vamos encerrar o nosso culto assim, dessa vez.